Som, 1, 2, 3, melhorar. Tem que melhorar, senão... Boa noite. Devido a estar... boa noite a todos, boa noite à população que nos assiste, boa noite, 9 vereadores. Devido ao aumento de casos em nosso município, que hoje está em 15 casos, esperamos que possamos ser a menor quantidade de pessoas atingidas, respeitando assim todas as recomendações. E existe um comitê. Esse comitê, ele tem a representação da nossa casa, essa representatividade através do vereador Júnior da Rádio, vereador Gerson Terra, que me comunicaram recentemente, há poucos minutos, que haverá uma reunião amanhã para tomar as decisões cabíveis em relação ao enfrentamento do do coronavírus, Covid-19. Então, antes de iniciarmos a sessão, eu peço para os novos pares ouvirem o áudio do novo vereador Gerson, que amanhã eu solicitei a ele que façam um relatório da reunião, para que possamos, de uma forma mais direta, contribuir, colaborar e acompanhar mais de perto do que nós já estamos acompanhando esse enfrentamento. Iniciaremos com áudio. Senhor presidente, nobres edis vereadores, eu gostaria, senhor presidente, com a vossa permissão, de fazer um requerimento verbal aqui, devido às polêmicas que está acontecendo em relação à questão da abertura ou não do comércio local, né? E das tomadas de decisões de flexibilização ou não por parte do poder público municipal. Essas decisões, elas são discutidas dentro do comitê de enfrentamento ao coronavírus, né? Então, como nós somos os representantes da Câmara Municipal, eu gostaria de ouvir aqui os senhores vereadores em duas questões principais. Se nós, como representantes aqui do Poder Legislativo, nós vamos seguir orientação pelos comerciantes que estão, de certa forma, pressionando, não são todos, mas tem alguns comerciantes que até não é através da associação comercial, mas de forma particular, de forma isolada, que se reuniram e foram até o prefeito e pediram para que haja uma flexibilização maior, né? Então, ou nós vamos ouvir esses comerciantes, o pessoal que não tem muito entendimento direto da questão da saúde pública, da questão da epidemia, ou nós vamos ouvir os profissionais da área da saúde com relação à questão de flexibilizar o comércio, se vai fechar, que horário que vai fechar, como é que vai funcionar. Claro que nós vamos participar das discussões, mas e quem é que nós vamos ouvir nessa questão? São os comerciantes ou são os profissionais da saúde, aqueles profissionais da parte sanitária, né, do município de Terenos? Então eu queria esse rumo para que nós possamos definir aqui, o senhor pode colocar em votação, para definir
qual é o sentido que nós vamos tomar nessa discussão, por exemplo, que amanhã tem uma reunião do comitê que foi convocada de forma urgente, porque andou tendo mudanças no que foi decidido na reunião da quinta-feira passada a respeito disso. Nós mesmos nem entramos muito em discussão, porque nós deixamos para os profissionais da saúde decidir isso, né? Porque eu acho que são eles que têm um entendimento melhor e uma argumentação melhor, até porque realmente esse coronavírus aí, ele está crescendo muito, principalmente aqui, muitos casos aqui no nosso município de Terenos. Então, nós que não temos grande entendimento profissional na área médica, eu acho que nós devemos primeiramente ouvir esses profissionais de saúde. Era isso, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor colocasse em votação aí para a gente ter aí um critério que a gente vai defender amanhã na reunião do comitê que nós estamos representando lá o Poder Legislativo. Vereador Gerson Terra, que nos representa, e o vereador Júnior da Rádio, que nos representa no comitê, devido em caráter de urgência e por ser uma pandemia, esta pauta não fazia parte da nossa pauta no dia de hoje, que hoje nós iremos votar o projeto de lei 013/2020, suas emendas 1 e 2, que sobre o projeto 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e das outras providências. Devido à urgência da situação, e eu quebro a exceção, e por ser uma exceção, eu coloco em 5 minutos para cada vereador quiserem fazer o seu comentário. Coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Gerson Terra em relação às providências que devem ser tomadas pelo Comitê e Poder Executivo, através do apoio do nosso Legislativo. Está em discussão. Vereador Júnior da Rádio. Presidente, boa noite. Nobres pares, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Pelo site da Câmara, pela página da Câmara. Quero aqui comungar com Vossa Excelência, Gerson, né? Porque chegamos no último comitê sem respostas positivas. Até então, inicialmente, que já queriam fazer o lockdown. E nós debatemos isso, né? Não aceitamos naquele momento. E acabou, né, tendo uma discussão e o entendimento das 7 às 13 horas, abertura do comércio. E qual foi o motivo? A fiscalização, né, o efetivo, né, que não tem, está defasado, totalmente defasado. Tem que ter contratação de pessoal, entendeu, para fazer as fiscalizações, né, das pessoas que foram testadas com Covid-19 e não estão. Infelizmente, por essas pessoas, né, que às vezes não têm a consciência do que está acontecendo, né, acha que é simplesmente, né, coisa simples, né, mas eu quero dizer aos senhores que é muito importante a gente ter o diálogo e ver a saúde e ver o comércio, porque é muito sério, né, nós não podemos penalizar o comércio da cidade, entendeu? Em uma situação de deixar para o futuro aí um colapso na economia do município. E sim fazer, né, o Executivo Municipal contratar pessoas para estar fiscalizando, entendeu? Essas pessoas irresponsáveis que disseminam o vírus na cidade. Então, isso é muito sério, entendeu? Não vamos generalizar, claro, você está entendendo, mas isso é muito sério. E por isso que aqui, né, peço a colaboração dos pares, né, que amanhã nós vamos estar em primeira hora, a partir das 9 da manhã, aqui no Centro Cultural, discutindo novamente a respeito, né, sobre a abertura do comércio, que houve, né, o pessoal do comércio criticou muito a respeito. Continua em discussão. Por questão de ordem,
eu acompanho o raciocínio dos 9 vereadores, sou favorável em relação a esse requerimento e acrescento dentro do requerimento para que possa ser feito o relatório, através do secretário desse comitê, das decisões que foram tomadas, e que eu peço que, através de um bom diálogo, de harmonia, para que todos cheguem em um bom senso e terem a melhor solução, respeitando assim as necessidades econômicas do comércio, respeitando principalmente os técnicos profissionais da área da saúde e respeitando a necessidade desse enfrentamento, situações que terem que ser tomadas, que possam ser bem pensadas, mas que possamos ter a condição maior de ter um resultado melhor. Meu muito obrigado, sou favorável a esse requerimento. Continue a discussão. Em votação, o requerimento. 5 minutos para a votação. Vereador Silvio. O meu voto é favorável do requerimento, senhor presidente. A favor. Boa noite, nobres. Eu queria dizer que, junto com os comerciantes, nós não estamos em acordo a fechar o comércio. Nós estamos nos adequando, estamos com álcool nas portas, estamos fazendo todo mundo entrar de máscara. Então, eu acho que a penalidade para o comércio seria crucial nesse momento. Eu acho que vai mais uma adequação e uma fiscalização da prefeitura em cima disso, colocando gente nas ruas para conscientizar o povo de o que é para ser feito.
3 minutos para encerrarmos a votação. Senhor presidente e demais pares dessa casa, população que também está nos escutando através aí do Facebook da Câmara, aqui é o vereador Leandro Caramalac. Eu acho que existe algumas ponderações a ser feitas a respeito do decreto, tá? Eu discordo de algumas maneiras. A primeira coisa que tem que ser feita é fazer com que o comitê realmente funcione e não seja indagado depois, ou seja, tirado esse poder de dado a deliberação das suas decisões. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu nunca vi um comitê onde que o executivo não participa o prefeito municipal. Tem que colocar o prefeito municipal para deliberar e discutir junto com as reuniões do comitê. Até porque evita depois de ele voltar nas decisões feitas pelo comitê, ou por A, ou por B, ou por C. Um comitê, quando ele é deliberativo, quando ele delibera alguma coisa, né, e quando tem que ouvir algumas classes, que ouça também, questione o comércio, algumas pessoas. Lógico que o comerciante sempre vai puxar para faturar, né, e a gente tem que também entender o lado deles, mas que tem uma flexibilização de horários. Por exemplo, a parte de alimentação. Nós temos restaurantes que funcionam no período de delivery, né? Mercados que precisam do horário aí que é próximo ao almoço, que é a parte que mais tem vendas. Então, que faça um horário aí flexível das 10 às 13h30 para esse tipo de comércio. Comércios varejistas, né, que possam abrir um período pequeno pela manhã, um período pequeno pela parte da tarde. Indústrias que possam fazer 2 turnos, né, para não reduzir tudo, coloca um pouco de funcionário num horário e outros funcionários na parte da tarde. Eu acho que trazer todas as empresas, todos os segmentos para o mesmo horário é colocar todo mundo na rua, acontecer o que aconteceu hoje, esse caos aí. Então, eu sou favorável que a gente precisa cuidar realmente de diminuir as pessoas nas ruas, mas que os segmentos dos comércios têm que ser feito cada um num período aí. Um pouco no período da manhã, outro pouco no período da tarde, aí a gente consegue diminuir a quantidade de pessoas na rua. Agora, se jogar todos os segmentos para o mesmo horário, vai acontecer o que aconteceu hoje, trazendo todo mundo para a rua, porque ninguém vai querer ficar sem pagar sua conta, ninguém vai querer ficar sem comprar alimento, então vai estar todo mundo na rua nos mesmos horários. Essa é a minha opinião. Mas a primeira coisa é que o comitê possa realmente ter a função de deliberar, ter a função de fazer as reuniões e executar, porque senão depois o comitê faz tudo isso, né, como fez na quinta-feira passada, o prefeito, porque tomou pressão de alguns, né, ou de alguém, né, vai para a mídia e desfaz tudo aquilo que o comitê fez. Então, assim, tirando o tempo das pessoas, né, o comitê também corre o risco, porque estão se reunindo para tomar decisões, né, estão se aglomerando para tomar decisões, então corre o risco aí à toa, né, até de pegar essa doença, porque estão se reunindo para ajudar a população, e aí vem uma única pessoa ou uma única outra pessoa que fala para o prefeito e acontece o que aconteceu aí de acabar voltando num decreto que nem foi publicado.
O requerimento foi aprovado por 9 votos a favor e 1 ausente. Boa noite, população que nos assiste pelo Face da Câmara Municipal, pela web da Câmara. Boa noite, 9 vereadores. Ordem do dia, sessão ordinária 1139/2020. Terrenos MS 6 de julho de 2020. Em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata da 1000ª-138ª sessão ordinária. 5 minutos para votação. A ata foi aprovada unânime por 9 votos e 1 ausente. Leituras da emenda número 01 e 02 ao projeto de lei 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e das outras providências. Leitura do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei 013/2020. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da execução da Lei Orçamentária Anual de 2020 e das outras providências. Leitura das emendas da emenda 01/2020. Emenda 01/2020. Autor: Gerson Terra, vereador das comissões, vereador Gerson Terra, Leandro Guimarães Caramalac da Costa, Marcelo Alexandre Consalter, Silvio Figueiredo Brits e Assis Salles Rochas. Os vereadores requerem emenda modificativa ao artigo 10 do projeto de lei 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2012, 2020 e das outras providências, que passa a ter a seguinte redação:
Artigo 9º. Constará a lei orçamentária anual e autorização para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais no limite de 15% para a criação de programas, projetos e atividades ou elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem necessárias ou que apresentem insuficiência de dotação. De acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43, e seus parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64, podendo a administração municipal remanejar e criar elementos de despesas das dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita. Justificativa. A proposta de emenda, ora apresentada, visa adequar o início de suplementação de recursos, pois o orçamento programa é o instrumento que dispõe o poder público em qualquer de suas esferas para expressar, em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante. E foi elaborado segundo o plano do governo de atual administração municipal, uma vez que o Legislativo é responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária do município, considerando que, se houver a necessidade, esse Legislativo aprovará tal solicitação. Teremos 29 de maio de 2020, as comissões de CCJ e de Orçamento, vereador Silvio Figueiredo Brites, Assis Salles Rocha, Gerson Terra, Leandro Guimarães Calamalac da Costa e Marcelo Alexandre Consalter. Leitura da emenda 02/2020. Emenda 02/2020. Os vereadores requerem emenda modificativa no artigo 10 do projeto de lei 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2020 e das outras providências, que passa a ter a seguinte redação: o total da despesa do Poder Legislativo inclui os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos e de 7% relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no inciso 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal arrecadadas do exercício anterior. Justificativa. A proposta da emenda à hora apresentada visa assegurar o percentual legalmente estabelecido. Teremos 29 de maio de 2020. Parecer. Comissões de CCJ e a Comissão de Orçamento. Vereador Assis Salles Rocha, vereador Silvio Figueiredo Brites, vereador Gerson Terra, vereador Leandro Caramalac da Costa e vereador Marcelo Alexandre Consalter. Em votação, as emendas 01 e 02/2020. 5 minutos para a votação.
As emendas 01 e 02 ao projeto de lei 013/2020 foi aprovada unânime por 9 votos e 1 ausente. Leitura do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei 013/2020. Parecer das comissões de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Número 015/2020. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2020, reuniu-se a Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça, Legislação e Redação Final, com a finalidade de proceder à análise e emitir parecer ao projeto de lei 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e das outras providências, bem como as emendas modificativas de número 01/2020, 02 e de 02/2020. A referida comissão passa, após análise, dá o seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 013/2020, bem como as emendas modificativas de número 01/2020 e 02/2020. Salas das sessões, 29 de junho de 2020, vereador Leandro Caramalac da Costa, presidente da CFO, Silvio Figueiredo Brites, presidente da CJLRF, Gerson Terra, relator, Assis Salles Rocha, membro, e Marcelo Alexandre Consalter, membro. Em votação, parecer das comissões permanentes do projeto de lei 013/2020. 5 minutos, nobres vereadores. Em votação. Em votação, parecer do projeto de lei 013/2020.
o parecer das comissões permanentes do projeto de lei 013/2020 foi aprovada unânime por 9 votos e um vereador está ausente por motivo de atestado médico. Em primeira discussão, o projeto de lei 013/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e das outras providências. Em discussão. Em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 013/2020. Continua em discussão o projeto de lei 013/2020. Encerradas as discussões, em primeira votação, o projeto de lei 013/2020. Cinco minutos para a votação. Vereador Silvio da Estação, a favor ao projeto de lei /2020 com as emendas modificativas 01 e 02/2020. Vereador Marcelo Consalter, a favor. Vereador Leandro Caramalac, a favor ao projeto. Vereador Gerson Terra, a favor ao projeto. Vereador Zé Paraíba, a favor do projeto. Vereador Saci, a favor do projeto. Vereador Júnior da Rádio, a favor do projeto. Vereador Joilson, a favor do projeto. Quatro minutos para encerrar as votações. A votação. E vereador Ricardinho, a favor do projeto 013/2020. O projeto de lei em primeira votação, o projeto de lei 013/2020 foi aprovada unânime por 9 votos e um vereador ausente por motivos particulares.
Antes de encerrarmos a sessão, foi prudencial a solicitação do vereador Gerson Terra e o desempenho de todos os nobres vereadores que acompanharam o requerimento, mas essa discussão, por nós termos a nossa representatividade, esta casa, esta presidência, solicita aos 9 vereadores e aos membros do comitê, através do seu secretário, que, por gentileza, nos encaminhem o relatório das decisões, antes até do decreto. O que eu peço em nome desta casa, que haja diálogo amanhã em sua reunião, bom senso, para chegar numa melhor solução. Só que a fiscalização precisa ter flexibilidade e atitude. Todo decreto deve ser respeitado, pois ele vem de encontro com a necessidade do enfrentamento desta pandemia. Então eu peço à população que está nos assistindo que usem com todo respeito máscaras, álcool em gel, evitem contatos com pessoas para que nosso município não cresça mais do que já está numa crescência os nossos casos. Hoje está confirmado 15 casos em Terenos, outros em observação, e a preocupação maior desta casa, dos vereadores, é porque 70% dos leitos que tem na capital, em Campo Grande, já estão ocupados. E nos preocupa muito esta pandemia. Peço a todos que tenham o respeito, respeitem o isolamento social, respeitem as orientações dos profissionais da saúde, dos membros do comitê, para que possamos sair ilesos o menos possível e prejudicados. Pela democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Meu boa noite a todos, 9 vereadores e população que nos assiste. Tenham uma excelente semana e Deus nos abençoe. Amém.